Como o osso reage? O osso reage, qual é a essência dele? A essência dele é tecido conjuntivo. Então, quando você vai esperar a osso-integração, quando você vai esperar que o enxerto acabe virando o tecido ósseo lá do lugar onde você colocou ele, quando você espera resolver a osteomielite, a osteite, quando você espera que a lesão periapical ela desapareça, ela cicatrize depois da endodontia, que o osso alveolar, depois do tratamento da inflamação periodontal, gengival, antes e depois periodontal, ele responda, ele tem a resposta, você volte a ter a integração daquele dente, você tem que sempre lembrar do conceito básico desse processo. E o conceito básico desse processo é tecido conjuntivo reagindo com essa particularidade da estrutura mineralizada e com essas células a mais, que são aí típicas do tecido ósseo. Quem fabrica, que é o blasto, o osteoblasto, e aí se a gente precisa de osso bom, ele é o cara importante nesse processo, porque ele que sabe fabricar as coisas, mas acontece que quando você tem osso ruim, às vezes, por exemplo, das lesões fibróceas benignas, os blastos estão trabalhando demais e de forma equivocada, de forma errada. E aí mistura lá o processo de novo. De diferenciação que fica difícil, né? E outro ponto, você ter os clastos que fazem a reabsorção, e outro ponto é você ter quem está morando lá, simplesmente, que são os osteócitos. Esses caras vão trabalhar de forma concatenada, e esse mecanismo de relação entre eles, onde constantemente está reabsorvendo, constantemente está neoformando, é o que a gente chama de plasticidade biológica do tecido ósseo. Acontece que nem tudo é tão simples assim. Veja que a gente tem 1000 coisas que podem interferir nesse processo aí de comportamento do tecido ósseo, né? Então você tem ali um desenvolvimento ósseo ao longo da idade do paciente. Na linha vermelha você tem o desenvolvimento ósseo da mulher, na linha azul você tem o desenvolvimento ósseo do homem. Então o homem tem um pico lá que ele ganha mais massa óssea. Depois na mulher você tem a setinha ali da menopausa que acentua um pouco a queda. A queda da massa óssea no homem ela é mais estável ao longo do tempo. E aí lá embaixo tem um monte de coisa interferindo nesse processo, né? Além da idade por si, você tem fatores genéticos, você tem a ingestão ou o consumo de cálcio, de vitamina D, que essas coisas elas estão atreladas. A carga mecânica que esse tecido ósseo está recebendo, e isso a gente como dentista sabe muito bem, porque a gente sabe que quando o paciente perde os dentes, aquele tecido ósseo do alvéolo vai embora, e ele vai embora porque essa carga mecânica era quem mantinha ele ali. Quando você está fazendo ortodontia, você está usando essa carga mecânica para induzir esse processo de neoformação e de reabsorção óssea, para que o osso mude de lugar dentro do alvéolo, na estrutura toda da arcada. Então esse ponto da carga mecânica é uma situação que a odontologia se vale muito, se utiliza muito dela. E a gente também sabe da importância dessa carga mecânica para a manutenção do implante, depois que ele está instalado, e a importância para a manutenção do enxerto ósseo. Bem, você sabe que se você fizer um enxerto ósseo, e dentro de alguns meses você não colocar o implante lá e esse enxerto passar tempo demais, ele vai acabar sendo reabsorvido pelas mesmas razões que o rebordo foi reabsorvido. Lembra? O organismo não inventa processos biológicos diferentes. O que vai acontecer numa situação ou na outra é a mesma coisa. A razão vai ser a mesma, aquilo vai ser reabsorvido porque não tem a carga mecânica atuando ali, e você aí acaba perdendo aquele enxerto ósseo. Tem um pouco que você perde no próprio processo de integração, enquanto está se restabelecendo a parte biológica daquela área do enxerto. Mas tem o resto todo do processo que você pode acabar perdendo se você não der função para esse tecido que foi colocado lá, essa então citada ali carga mecânica.